hoje eu gostaria de falar de um Davi que não é muito um herói, não. Um Davi que talvez você chegue no final dessa mensagem e fale assim: era esse o homem segundo o coração de Deus? Peraí, esse Davi histórico, parece que ele é um pouco pior do que eu. Vamos aos fatos e à Bíblia Sagrada. Primeiro, ou melhor, segundo livro de Samuel, capítulo 15, versos 13 e 14. Diz assim: então um mensageiro chegou e disse a Davi: Davi, os israelitas, o teu povo, o teu exército, eles estão com Absalão, o seu filho. Em vista disso, Davi disse aos seus conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão, meu filho. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o nosso povo à espada. Verso 23 do mesmo capítulo diz assim: todo o povo do lugar chorava em alta voz, enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron, e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Verso 30, diz assim, do mesmo capítulo: Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras, caminhando e, de novo, caminhando e, chorando e, caminhando, com a cabeça coberta e os pés descalços, caminhando, chorando, cabeça coberta, pés descalços. Esse era Davi. Amém. Vamos orar. Deus, nosso Pai amado, nós começamos esse culto pedindo que o Senhor fizesse milagres nessa noite. Nós cremos no Deus dos milagres. Mas nós pedimos um milagre especial. Um milagre da nossa mente ficar cativa na Tua palavra. E o nosso coração, que é enganoso, se abrir para receber a porção do Espírito Santo para nós nessa noite. Faz esse milagre, Senhor. Nas mentes conturbadas, nos corações ansiosos, naqueles que estão em dúvida, naqueles que estão à beira do desânimo, naqueles que estão quase perdendo a fé. Faz um milagre nessa noite. Um milagre de nos ressuscitar pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, olha a cena. Parece que está passando nesse telão aqui. Tenta imaginar a cena, como aqueles filmes antigos. A câmera foca no Davi. E como é que Davi está? Davi está saindo de Jerusalém e começando a ir em direção ao deserto. E ele começa a subir o Monte das Oliveiras. Tenta imaginar isso na sua mente. E a gente fala assim: como é que está Davi? E a câmera foca no Davi. E é o verso 30 que a gente está lendo aqui. Davi está caminhando lentamente. Davi já está para além dos seus 60 anos de idade. Abatido, cansado, fugindo. E fugindo para o deserto. E para o deserto ele está subindo o Monte das Oliveiras.
Esse é Davi. Vai caminhando, dá uma paradinha, ele se lembra de tudo o que está acontecendo e chora. Termina de chorar, anda mais um pouquinho. Mas lembra de tudo o que está acontecendo para trás, ele olha para trás, vê as muralhas de Jerusalém, a muralha da cidade que ele fundou, e agora ele está sendo expulso da cidade. E ele vai caminhando, chorando, pés descalços, cabeça coberta, e um filme está passando na cabeça de Davi. Qual é a causa das lágrimas de Davi? Por que é que Davi está chorando? A gente olha de novo para Davi, Davi não tem mais a coroa que ele tinha. A gente olha para Davi, Davi não tem mais uma família. A gente olha para esse Davi, ele não tem mais a cidade de Jerusalém que ficou lá para trás. Davi não tem mais nenhum trono. O que aconteceu com Davi? Será que Davi perdeu uma guerra para os filisteus e os filisteus causou esse desolamento na vida dele? Ou será que foi uma doença que se abateu sobre Jerusalém e causou o caos? Foi a zica que chegou lá? O que será que está acontecendo para Davi estar chorando tanto? Ou será que veio um período de fome na região e aquilo causou um desespero em todo mundo? Davi perdeu o reinado e saiu desolado. Será que é isso que é a causa das lágrimas de Davi? Vamos ver se Davi nos conta por que é que ele está chorando. E se a gente tivesse esse filme aqui, a gente perguntaria para o Davi: Davi, por que é que você está chorando? E antes que eu continue essa mensagem, eu dei o nome dessa mensagem, o calcanhar de Aquiles de Davi. O calcanhar de Aquiles de Davi. Talvez alguns de vocês estejam familiarizados com esse termo, outros não têm a menor ideia. Deixa eu explicar para você. Esse termo é da mitologia grega. Aquiles era filho de 2 deuses da mitologia grega. E esses deuses queriam proteger Aquiles como filho. Tornar ele invulnerável ao mal. E o que eles fazem? Eles pegam o Aquiles e vai dar um banho no Aquiles num rio sagrado, para que ele fique protegido de todas as coisas. Mas quando eles vão fazer isso, eles pegam o Aquiles pelo pé, coloca dentro do rio, ele fica todo imergido, mas o calcanhar de Aquiles fica para fora. E ninguém se percebe disso. Aquiles vai para a vida, torna-se um guerreiro, vence muitas das guerras, mas numa guerra, um flecheiro percebe que tem alguma coisa desprotegido, mira bem no calcanhar dele e acerta o Aquiles. E o Aquiles tem a sua grande derrota. Isso é mitologia grega. Mas Davi teve o seu dia de Aquiles. Davi teve o seu dia de perda, de derrota. E a gente está olhando para o Davi e fala assim: Davi, você está chorando muito. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Davi. Davi, como é que vão os seus filhos, Davi? E quando a gente pergunta isso para Davi, Davi se assusta com a nossa pergunta. Por que ele se assusta com a nossa pergunta? Porque Davi olha para trás e faz 14 anos que ele havia seduzido Batseba. E esse vacilo de Davi tinha custado muito sofrimento para ele. Ele olha para trás e ele lembra do profeta Natã, 13 anos anteriormente, dizendo para ele a seguinte frase: Davi, a espada jamais sairá da tua casa. Como essa fala de Natã perseguiu Davi ano após ano. E quando a gente pergunta para Davi: Davi, como é que vão os seus filhos? Ele tem que lembrar de Aminon, um dos filhos de Davi. Quem é Aminon? Aminon é um dos filhos de Davi. Um dos casamentos de Davi
de uma das mulheres de Davi. Davi era sempre intenso, guloso, queria tudo na hora, queria tudo para ele, e ele foi juntando essas coisas, e não se deu conta que com essas coisas viriam muitas dores também para a vida. E Aminon, filho de Davi, um dia, olha para uma adolescente chamada Tamar. Quem é Tamar? É uma outra filha de Davi, de um outro casamento, de uma outra mulher. E o Aminon olha para Tamar e acha a Tamar linda. Acha uma moça exuberante. E ele fica apaixonado e quer seduzir a meia-irmã. E não só quer, como ele monta uma estratégia. Ele fica dando um jeito e numa hora, quando ela descuida, Aminon vai e violenta Tamar. Um caso de estupro na família, entre meio-irmãos, na família de Davi. E quando a gente olha para essa cena grotesca na família de Davi, a gente vai ver que Davi vai se comportando muito mal. Muito mal. Porque Davi vê isso e a Bíblia vai registrar assim: e Davi ficou indignado. A gente olha para Davi e fala assim: Davi, você ficou indignado? Foi isso, Davi? É tudo que você ficou? É tudo que você fez? A sua filha foi estuprada pelo seu filho, e tudo que você fica indignado? A gente está esperando alguma coisa de Davi assim, e Davi confrontou Aminon, e Davi puniu Aminon, ou até num caso extremo, Davi expulsou Aminon. Mas Davi não faz nada com Aminon. Mas a tragédia não para por aí. Porque se não bastasse Davi não punir o filho, Davi não faz nada também a favor de Tamar, a filha que foi violentada. A filha precisa de um pai, porque Aminon faz aquilo que o prazer sem responsabilidade faz. Usa e joga fora. Usa e joga fora. É o que acontece nos dias de hoje. Aliás, o carnaval é a festa disso. Usa e joga fora. Muita gente está nesse ambiente de Aminon e Tamar hoje, nesses 3, 4 dias de carnaval. E é isso que acontece. Ele violenta Tamar, e quando Tamar pensa que pelo menos ele vai ter algum tipo de responsabilidade, não, ele fala assim: eu tenho nojo de você, Tamar. E Tamar fica desamparada, e nós perguntamos: Davi, você não vai socorrer a sua filha, Davi? Davi é um silêncio. E no silêncio de Davi, a Tamar vai achar o consolo com o seu irmão Absalão, outro filho de Davi. E quando ela vai falar com Absalão, o irmão toma as dores de Tamar. E fala assim: foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. Então nós vamos armar um plano. Esse sujeito vai saber que se o pai não cuida, o irmão cuida. E Absalão faz um plano. Qual é o plano? Ele combina com seus amigos, fala assim: vamos dar uma festa, vamos embebedar o Aminon. Quando ele estiver cheio de vodka, caipirinha, qual é a bebida que você conhece aí? Como é? Rabo de galo? Vocês conhecem isso? Pois é, essas tranqueiras todas, dá para o Aminon, para ele tomar tudo isso. E o Aminon toma tudo isso e fica doidão. Quando fica doidão, os amigos de Absalão, mandados por Absalão, vai lá e assassina Aminon. Família de Davi. Filho que estupra a irmã que é violentada e não tem pai, irmão que mata o outro irmão. Essa é a família de Davi. Olha para essa família: incesto, ou seja, sexo entre familiares, engano, estupro, filho morto de um lado, filho com as mãos cheias de sangue do outro lado, um palácio em guerra,
uma família em guerra e sendo destruída. A nossa pergunta para o Davi é: Davi, você está vendo tudo isso e o que é que você vai fazer, Davi? Talvez a gente perguntasse: Davi, aonde está a sua coragem? Quando você enfrentou Golias, cadê aquela coragem sua? Davi, cadê aquela misericórdia que você demonstrou contra o seu arqui-inimigo Saul, que você teve chance de matá-lo algumas vezes e não fez? Cadê a sua misericórdia, Davi? Davi, cadê a sua liderança? Na sua família, você conduziu exércitos, você levou Israel a grandes vitórias. As mulheres cantavam assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, era o grande líder. Era o grande líder de Israel, mas não conseguia liderar a sua própria casa. Que família é essa? Olhe para essa família. O que faz Davi com tudo isso? Davi não faz nada. Aliás, Davi faz uma coisa assim. Davi chora. Chora sozinho num canto. Chora sozinho, abandonado, saindo de Jerusalém, indo para o deserto, caminhando e chorando, lembrando o que estava acontecendo. O tempo passa. Davi olha para Absalão, não faz nada também, fica em silêncio, e Absalão olha para o silêncio de Davi como raiva. E eu acho que isso diz muito a respeito de relação pai e filho. O pai não diz nada, quando isso está acontecendo o pai não fala nada, nem sim, nem não, nem de lado nenhum, e o filho fala assim: deve estar com raiva de mim, vou fugir. E Absalão foge. E adivinha para onde Absalão foge? Foge para onde todo filho que faz alguma coisa errada com o pai, corre para o colo de alguém. Para a casa da avó e do avô. Não é verdade? Aliás, a avó é um negócio sério, né? Esses dias eu vi um dizerzinho assim na internet muito interessante. O filhinho pega um negócio para a mãe, fala assim: mãe, tem um suco? A mãe fala assim: vai fazer. Aí a vovó fala assim: você quer um suco? Eu faço, que sabor que você quer? Tem um bolinho também, tem mais um sorvete e tem mais o que você quiser lá dentro da geladeira. Vou. E o Absalão corre para a casa do vô e da avó, no meio do problema. Ele corre e aí a gente fica satisfeito, alguém vai abraçar Absalão. E aí passa uma semana, passa um mês, passa 2 meses, passa 12 meses. Aí sabe o que Davi faz? Nada. Filho fora de casa, Davi não procura saber o que está acontecendo. Mas que bom, depois de 1 ano, passa-se mais 1 mês, 2 meses, 2 anos. E aí sim, sabe o que Davi faz? Nada. 3 anos. E Davi não procura saber o que está acontecendo com o seu filho. O tempo vai passando, Absalão vê que o seu pai não se preocupa com ele, ele fala assim: eu preciso voltar para Jerusalém. Ele constitui família, ele tem 4 filhos e ele volta para Jerusalém. Que bom, afinal se Davi não foi, Absalão voltou. Quando Absalão volta para Jerusalém, o que é que Davi faz? Como que é? Nada. Um pai que não faz nada. Um pai que está ausente no que está acontecendo na família. Um pai que não toma decisões. Esse é Davi. E o Absalão chega em Jerusalém. Jerusalém, naquela época, ainda hoje, é uma cidade pequena. Aí passa uma semana, passa 1 mês, passa 2 meses, 6 meses. Quando chega 1 ano, sabe o que Davi faz? O que ele faz? Nada. O filho está perto, está em Jerusalém. Davi não se dá conta disso, não visita, não chama para conversar. Já tinha 3 anos fora, 2 anos mais passa e Davi não faz nada. Essa é a situação do Davi com a sua filosofia de criar os seus filhos e a sua família.
Davi consegue ignorar o filho. Davi estava andando num caminho tão perigoso na liderança da sua família, que mais tarde, um filho dele chamado Adonias, começou a fazer revolta, injustiça, matando gente, fazendo um monte de coisa errada. E aí sim, Davi tinha aprendido. E aí o que ele faz com Adonias? Nada. Tá bom, Davi. Você não conseguiu responder como vão os seus filhos. Como vai Aminon, como vai Tamar, como vai Absalão, como vai Adonias. Tudo bem. Então deixa eu fazer uma segunda pergunta para você, Davi. Davi, como é que está o seu casamento? Quando a gente faz essa pergunta para Davi, Davi fica meio pálido. Quer ver o que Davi responde? Aliás, não é Davi, é a Bíblia que responde. Abre a sua Bíblia comigo aí. Olha que interessante. 2 Samuel, capítulo 3. 2 Samuel, capítulo 3. Eu queria que você achasse, eu vou esperar para a gente ler junto. Olha que coisa interessante. Nós vamos entender como está o casamento de Davi, depois que ele não conseguiu explicar muito como é que estavam os filhos dele. Achou aí? 2 Samuel 3, versos 2 a 5, o título diz assim: os filhos de Davi em Hebrom. Olha que coisa curiosa. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho se chamava Aminon. Filho de quem? Ainoá, primeira esposa, que era de Jezreel, a cidade. O segundo se chamava Quileabe, cuja esposa era segunda esposa, que era viúva do Nabal, que a gente pregou aqui. O terceiro, Absalão, que é esse que a gente está falando hoje, era da mãe, quem era a mãe dele? Maaca, filho de Talmai, um rei de outro lugar. Quantas já tem aí? 3. O quarto filho, Adonias, era filho de quem? Agite, um bom nome para você pôr no seu filho, olha, Agite. O quinto filho se chamava Cefatias. Talvez você não goste de Agite, Cefatias um pouco melhor, né? Cefatias da Silva Brandão. E esse Cefatias era filho de quem? De uma mãe chamada Abital. Quanto que você está contando aí? 5 mulheres. E o sexto filho chamado o quê? Itreão, da sua mulher chamado o quê? Estes foram os filhos de Davi, que lhes nasceram em Hebrom. Quantas mulheres? 6. O que nós estamos perguntando para o Davi? Davi, como é que vai o seu casamento? Davi não sabe o que responder. Ele está pior do que aquela mulher que Jesus estava falando com ela lá. Porque Jesus fala assim, vai, cadê o seu marido? Ela fala, eu não tenho marido, pelo menos foi honesta. Mas o Davi não sabe o que responder com a família dele, com o casamento dele. A coisa está total. O grande líder dos exércitos, que matou o Golias, que venceu o urso, ele fazia tudo isso, mas ele não sabia cuidar da própria família. E a gente vai perguntando para o Davi, você contou quantas esposas? Deixa eu dar uma ideia para você, ainda não era tudo. Porque esse texto não está falando ainda de uma mulher chamada Mical, que era filha do Saul, que foi a primeira esposa de Davi. Então são? Isso não é tudo ainda. Porque esse texto também não está falando de Batseba, que é a mãe do Salomão. E agora está dando quantos? Quer continuar ou a gente para por aí? Davi já tem mais mulheres e casamentos do que dias da semana. Davi não consegue mais dar um dia da semana para cada uma das suas mulheres. A conta não fecha mais. Eu sei que nessa hora você está aí na sua cabeça falando assim, pastor, e esse cara é o cara segundo o coração de Deus? Você tem chance, não tem não? A gente tem chance, não tem?
Se você acha que é tudo, a coisa estava ainda degringolando mais. Porque tem um versículo perdidinho lá no segundo livro de Samuel, que diz assim: e Davi teve todos esses seus filhos com as suas esposas, e mais alguns filhos com algumas concubinas. O cara, bem, deixa pra lá. Não parava. Engolia tudo. Não podia ver nada na frente. Esse era Davi. Mas ao mesmo tempo, a gente olha para o Davi, um cara que fez muita coisa boa. Por exemplo, quando Israel estava destruída, cheio de problemas, ele juntou as tribos, as 12 tribos, organizou, e foi uma coisa maravilhosa. As vitórias de Davi contra os filisteus, contra os amalequitas, contra os edomitas, Davi vencia tudo aquilo e é uma coisa espetacular. Estabeleceu o reino, unificou o reino. Esse era Davi. Davi fundou Jerusalém, a cidade eterna, a cidade santa. Foi Davi que fez isso. Davi foi buscar a arca do Senhor que estava esquecida e trouxe de novo, o que fez com que o templo depois viesse na sequência. Esse era Davi, de ações impressionantes. E as poesias de Davi? Olha os salmos. O que diz o Salmo 23? Não, esse você tem que conhecer. Fora o João 3,16, você tem que conhecer esse. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse é o Davi. O Davi das poesias do Salmo 91. Estou dando chance para você, só 23, 91, percebeu? Só para a gente ficar bem na fita. Que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está falando assim: Deus está com as mãos sobre você, e as mãos do Onipotente faz sombra para você não se queimar no sol e nos perigos da vida. Não é lindo isso? Esse Davi que fez essas poesias espetaculares, quando se tratava de família, era um desastre. Desastre. Qual o tamanho do prejuízo de Davi ao largar a liderança da sua família, da sua mulher ou mulheres e dos seus filhos? Vamos ver o tamanho desse prejuízo. Veja, Davi, nós sabemos, seduziu Batseba, que não era sua mulher. A gente vai falar assim, ó, esse cara era meio canalha mesmo. Mas a gente começa a falar, não, tudo bem, isso não é justificável, mas a gente, tudo bem, tem uma explicação. Davi estava lá no seu palácio, sem fazer nada, tinha um Big Brother para ali ver, ele não queria ver o Big Brother, aí viu a Batseba. Caiu Davi, foi um erro, uma noite. Aí a gente olha para o Davi de novo, e alguém fala assim, mas o Davi assassinou Urias. A gente fala a verdade, esse cara... não dá para a gente justificar ele. Mas aí a gente pensa bem, como humanos, e falou, puxa, ele já tinha posto o pé na lama, já tinha seduzido Batseba, o caminho natural ia fazer alguma coisa com Urias mesmo, porque o Urias ia pegar ele. Alguém ia pegar alguém aí. E ele foi e fez a segunda besteira. E a gente fala assim, o Davi estava com sangue quente, o Davi foi cruel, é verdade, mas era consequência das coisas. Mas quando a gente olha para a ausência de Davi como pai, a gente não pode dizer isso. Davi não foi ausente um dia. Davi não foi ausente uma noite. Davi não foi ausente uma semana. Davi praticamente foi ausente como pai a vida inteira. A vida inteira. Mas espera um pouquinho, vamos voltar ao Absalão. Lembra do Absalão? O filho de Davi? Aquele que vingou a morte da irmã? Pois é, mais para frente Davi se reconciliou com ele. Aí você fala assim, que beleza, começou a parte boa da história da família de Davi. Não. Porque embora Davi tenha se reconciliado com Absalão, ficou aquela semente de amargura em Absalão. De um filho que não vê a participação do pai. Um filho que se forma na faculdade, mas o pai nem vai lá ver.
de um filho que entra para o ginásio e tem uma partida de futebol e o pai nem dá conta para isso. Do filho que chama o pai para ver uma historinha e ler junto com ele, mas o pai falou, não, estou muito cansada, filho, deixa para outro dia. Esse era o Davi. O Davi ausente, Absalão, cresceu assim. E ele cresceu assim, ficou uma amargura no coração. Quando Davi começou a enfraquecer no reino, Absalão surge na cena, ele vai para Jerusalém, e todo mundo que estava insatisfeito com Davi, ele ia para a porta e falava assim, o que você está querendo mesmo? Não, eu queria uma casinha, uma casa, minha vida, eu não consegui do programa aqui do Lula. O Davi não te deu minha casa, minha vida? Não, não deu não. Espera aí, olha, se eu fosse o rei, estava na tua mão. Aí o cara, pô, esse Absalão é gente boa, meu. Aí vem um outro falando assim, olha, eu estava querendo tratar de um negócio de um divórcio com a minha mulher lá. Minha mulher era uma coisa ruim e tal, e eu quero falar com o Davi. Tem audiência com o Davi? Não, Davi não tem audiência. Mas e o Absalão? Não, Absalão, chega aí, qual é o problema que está na sua casa? Não, uma mulher lá, uma mocreia, Absalão, não. Coisa está difícil. Aí o Absalão, olha, se eu fosse autoridade aqui, a gente isentava a taxa do divórcio para você. E todo mundo foi gostando do Absalão. E o Absalão foi ficando popular. E ele foi crescendo, até uma hora que ele falou, ó, o trono tinha que ser meu mesmo. E ele começa a falar com um amigo daqui, dali, e olha o que vai acontecer. Absalão convence até os soldados de Davi a vir do lado dele. Quando eu leio esse texto, eu lembro de Gálatas 6. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Davi era doido para estar pegando coisa dos outros. Pegava a mulher dos outros, pegava exército dos outros, pegava não sei dos outros. No fim da vida dele, o filho dele estava pegando as coisas dele. E Absalão vai crescendo, faz uma revolta, e as pessoas falam assim, o Davi não me atendia, o Absalão atende. O Davi não me deu a casinha do minha casa, minha vida, o Absalão me prometeu. Com quem que eu vou ficar? Eu vou ficar com o Absalão. E quando Absalão ganha a confiança das pessoas, alguém chega para o Davi e fala assim, Davi, o Absalão agora ganhou a confiança de todo mundo, e ele está vindo para cá. O que Davi faz? É o texto que nós lemos. Davi foge da sua própria cidade, do seu próprio reino, do seu próprio filho. E vai andando para o deserto. E a Bíblia fala, caminhando e chorando. Cabeça coberta, pés descalços. Davi dá um passo e fala assim, por que é que eu não repreendi o Aminon? Por que é que eu não fui um pai presente para ajudar Tamar no momento que ela estava com dificuldade? Por que é que eu não fui procurar o Absalão quando ele estava na casa da avó? Por que é que eu não repreendi o Adonias quando ele estava fazendo um monte de perversidades? Caminhando e chorando. A história se estende com Absalão e a gente fica se perguntando assim, Davi, como é que você deixou acontecer isso? Tempos depois, os legalistas, os amigos de Davi, falam assim, não, o rei está velho, foi expulso, a gente não pode deixar o Absalão fazer isso, vamos juntar aqui, junta, vai lá, combate contra o Absalão, e aí daqui a pouco chega a notícia para Davi, Davi, sabe o que aconteceu? Uma boa notícia para você, o seu inimigo Davi foi morto. Em qualquer outra circunstância, Davi vibraria, porque o inimigo foi morto. A não ser pelo fato que o inimigo morto de Davi, quem era? O próprio filho, Absalão. E a situação é terrível, porque Absalão é um homem bonito, a Bíblia vai dizer que ele é bonito, ele tem os cabelos grandes, ele é um cara que se destaca no meio de todo mundo. E quando ele começa a perder a batalha, ele sai correndo no cavalo dele, e ele vai correndo, aí ele passa para o lugar onde tem umas árvores. E a hora que ele passa no lugar onde tem umas árvores, os cabelos longos dele enroscam nos galhos das árvores. E ele cai do cavalo.
E quando ele cai do cavalo, um dos homens que estava atrás deles crava-lhe a espada. Mais um filho morto. Mais uma tragédia na família de Davi. Lembram da profecia de Natã? Davi, porque você fez isso, derramou sangue inocente, jamais se afastará a espada da tua casa. A gente fica se perguntando assim, como é que o nosso herói Davi fez tanta besteira? Como explicar isso? Uma pessoa com tantas qualidades, que foi tão omisso com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa. Você quer ver uma coisa que choca? Quantos salmos tem na Bíblia? 150. Não foram todos escritos por Davi, mas a grande maioria escritas por Davi. Davi escreveu sobre tudo, praticamente tudo. Mas olha que coisa curiosa. Você não vai achar um salmo da Bíblia, Davi fazendo para um dos seus filhos. Não é triste isso? Você não vai ver um dos salmos da Bíblia, Davi escrevendo um soneto para uma esposa. Até porque ele tinha que fazer pelo menos 8. Mas ele não faz. Sabe o que é terrível ainda? Davi orou por muita gente. Esse cara, ele tinha hora que ele orava. Por exemplo, Davi orava para vencer os filisteus e vencia. Davi orou por Jonatas, uma das orações mais lindas da Bíblia. Se você quer saber o valor da amizade, leia essa oração de Davi por Jonatas. Davi orou até pelo seu arqui-inimigo Saul. Mas Davi não orava pelos seus filhos. Davi não orava pela sua família. Davi não orava pela sua esposa. Sabe por quê? Davi estava ocupado demais para cuidar da família. Tinha reino, tinha batalha, tinha fama. Estava ocupado demais. E a família foi passando. Mas não era só isso, o desastre é que Davi não estava só ocupado demais. Davi estava culpado demais. Lembra da história do Aminon? Como é que Davi ia ter autoridade moral para repreender o Aminon, se ele tinha feito a mesma coisa com Batseba? Como é que Davi teria autoridade moral e espiritual para repreender Absalão, ou Tamar, ou os filhos que matou o outro, se ele mesmo tinha participado do assassinato de Urias? Ocupado demais para cuidar da família, culpado demais para ter autoridade moral sobre a sua própria família. Culpado e ocupado demais, importante demais, eu preciso cuidar do reino, esqueci a família. Eu preciso cuidar da igreja, esqueci a família. Eu preciso cuidar da carreira, esqueci a família. Eu preciso. E não tenho tempo para os filhos, para a esposa, para a família, e eles vão crescendo. E sabe o que é triste? Eles vão vendo o que vai acontecendo na vida de Davi e repetindo os mesmos erros. E não tem nada a ver com espíritos familiares, não tem nada a ver com, como é o nome do negócio? Maldição hereditária, não tem gene maldito e gene abençoado, não tem isso. O que tem é a força do exemplo, é a força do ensino, é a força da transferência de um caráter de verdade. É isso que Davi não consegue fazer com a sua família. Por quê? Porque ele está ocupado demais, ele está culpado demais, e ele não tem forças para fazer o que precisa fazer. Eu estou indo para o final dessa mensagem, e a minha pergunta é: se a gente pegasse a câmera que a gente colocou em cima do Davi e colocasse nas nossas famílias e perguntasse assim: como é que vai os teus filhos?
Como é que a gente responderia isso? Ou a gente pegasse um segundo take e falasse assim: como é que vai o seu casamento? Quais seriam as nossas respostas para isso? Sabe, esse é um assunto que tem me interessado muito, eu tenho estudado isso. E uma das coisas que eu aprendi é que filhos soletram a palavra amor com 5 letras e não 4. T, E, M, P, O. Tempo. Eu te amo, filho, mas eu não vou acompanhar você. Eu te amo, filho, mas eu nem sei como você vai na escola. Eu te amo, filho, mas aquele dia que você chegou 3 horas da manhã bêbado, eu não falei nada naquele dia, não falei no dia seguinte, não falei na semana seguinte, aí 2 semanas você fez a mesma coisa e eu também não falei nada, e as coisas foram acontecendo, mas eu te amo, filho. Sua família, ela não é para você um troféu que você fica exibindo. A sua família é um tesouro que Deus te deu. Vamos para o final da história de Davi. Davi está nas últimas horas antes de ir para a sepultura. Olha como o caráter vai levando a gente a repetir coisas. O caráter nosso é soma dos hábitos. Você vai se acostumando com maus hábitos ou com bons hábitos. Davi está perto da sepultura, ele vai morrer daqui a 1 hora. E aí os auxiliares de Davi estão perto dele, olha para ele. Como é que está Davi? Acabadão, com alguns remorsos, chorando, pensando sobre as suas decisões grandes e abençoadoras e os seus fracassos retumbantes. E Davi, a Bíblia vai dizer que ele sente muito frio. Ele está tremendo de frio. Ele está quase no final da vida. E aí a gente olha para o Davi assim, e a gente fica com misericórdia dele e fala assim: Davi, o que você precisa para aplacar esse frio? Qualquer um de nós falaria o quê? Chama uma esposa do Davi. Não é verdade? E se eu falasse isso, como vocês me responderiam? Qual? Tá bom, esse problema com a esposa, às vezes a esposa fica chateada, não pode ficar pertinho dele lá para aquecer ele no frio. Mas ele falou: ok, vamos chamar um filho de Davi, vamos chamar? Davi, chama o seu filho, ou uma filha para aquecer. Não, a minha filha não dá porque ela morreu. E ela morreu por quê, Davi? É porque eu fui ausente como pai. Davi estava tão acostumado com estranhos, e tão desacostumado com a sua família, que na hora da morte dele, vão chamar uma moça, jovem, adolescente, estranha, para aquecer o Davi velhinho e com frio. Davi morre nos braços de uma estranha, porque fez da sua família pessoas estranhas. Está meio baixa astral essa mensagem de hoje, não está? Está meio difícil aí, gente? Se está doendo em você, doeu em mim primeiro. Porque quando eu estava preparando essa mensagem, ela estava na minha mente, e isso já estava me apertando por dentro. Eu já estava repensando uma série de coisas. Eu já estava pensando que no dia da prestação de contas, que Deus chegar para mim e falar assim: mano, e aí, como é que foi a sua vida lá, os seus, sei lá quantos anos? Eu falei: Deus, eu cuidei da comunidade Atos. Falei: legal, mano. E a profissão? Eu fui um bom economista, ajudei as pessoas. Legal, mano. Assim, para a gente fechar aqui, mano, e a sua família?
Como é que você lidou com isso? Mateus, capítulo 1, verso 3. Eu sei que você está ouvindo essa mensagem e falando assim: pastor, esse é o homem segundo o coração de Deus? Ou talvez você se viu num dos filhos de Davi. Falou, pastor, eu sou esse Aminon aí, olha. Eu já fiz coisas terríveis. Terríveis. Ou se não, você é uma mulher, uma moça, que falou, pastor, eu me vi nessa Tamara aí. Eu fui abusada quando criança. Eu fui abusada na adolescência. Aquele que era para me proteger, me violentou. Aquele que era para me dar carinho, me trouxe trauma. Talvez você é um Absalão, que sempre quer ver a aprovação do pai, a presença do pai. Você até corre para a casa da avó, do vô, corre para outros lugares, corre para o braço de uma mulher, corre para a cama de outro, corre não sei para onde, está sempre correndo porque não tem o apoio de alguém, você se vê um Absalão. Ou talvez você seja um Adonias, aquele cara que está sempre conspirando, querendo puxar o tapete dos outros, querendo passar na frente dos outros. Quem sabe você não está diante dessa família complicada de Davi, ou se não você é uma das 8 esposas de Davi. Você não tem o cuidado do seu esposo, da sua família, dos queridos. Você se sente sempre dividido, você nunca tem um papel de ser íntegro, uma coisa só, uma pessoa só. Você nunca tem 100% dos afetos. Talvez você esteja pensando assim, pastor, a minha família é assim, igual a do Davi. A coisa está errada, a coisa está de ponta cabeça, a coisa está complicadíssima, eu acho que não tem mais jeito a minha família. Eu vou terminar essa mensagem dizendo para você, tem jeito sim. Porque Davi não foi o homem segundo o coração de Deus, por causa dos seus méritos. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, apesar das suas grandes burradas. Deus amou Davi do mesmo jeito que ama você e a mim. E se você acha que a história para por aí, Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Olha que coisa linda. Natã tinha uma profecia dura para Davi. Davi, jamais a espada sairá da sua casa. E isso foi verdade. Mas Davi também tinha uma promessa de Deus para a vida dele. Davi, porque você foi fiel, da sua descendência virá um reino e um rei, cuja ascendência, a importância e o poder jamais terá fim na história. Se há coisas que estão vindo pela sua vida, que mostram a consequência dos seus atos, isso é verdade. Mas você precisa se lembrar hoje, que o Espírito de Deus também está derramando óleo de perdão sobre a sua vida, para reconstruir tudo que precisa ser reconstruído. 1000 anos depois, nasce um bebezinho na cidade de Belém. E as profecias vão dizer assim, na cidade de Davi, nasceu hoje o Salvador, o Messias prometido, que salvará o povo dos seus pecados. A gente aqui, ó. A gente aqui. E se você acha que a sua família tem tranqueira demais, gente ruim demais, tem Aminon demais, tem Absalão demais, tem Adonias demais, dá uma olhadinha na família de Jesus de Nazaré. Mateus 1,
verso 3, diz assim: Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi quem? Te lembra alguma coisa? Verso 5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi? Quem era Raabe? A mulher que tinha a profissão mais antiga do mundo. Captou aí? E não era costureira. Vá mais adiante. Ainda no verso 5. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi? Sabe quem era Ruth? Uma mulher que deu um nó no sogro. Enganou, foi para a cama e conseguiu entrar numa descendência e pegou o patrimônio do outro. Gente boa, né? Está na lista da família de Jesus. Verso 8. Melhor, 6. E Jessé gerou o rei Davi. E Davi gerou quem? Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Quem é a mulher de Urias? Batseba, gente boa também, né? Agora, quer a bomba atômica, a coisa boa? Vai lá para o final desse capítulo aí. Verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu quem mesmo, gente? Jesus. Que é chamado quem? O Salvador da humanidade, de mim, de você. Sua família tem gente problemática? Gente ruim? Eu acho que não é pior do que essa de Jesus, não. E também não é pior que a de Davi, não. Se a família de Davi teve jeito, e a linhagem genealógica de Jesus teve jeito, a sua família tem jeito também. E Deus pode transformar os Aminons. Deus pode transformar os Absalãos de lá. Deus pode fazer uma nova história, porque Ele é Deus. E quando você fala assim, Deus, está tudo acabado, está tudo morto, cheira mal, Deus. Jesus vai olhar para você e dizer assim: se creres, você verá a glória de Deus. E pode estar dentro do túmulo, a família como Lázaro estava. Uma hora Jesus vai dizer: sai para fora, Lázaro. Vamos viver a vida. Eu sou o dono da vida. E é eu que estou dando uma ordem para você. Vamos viver para a glória de Deus, para a glória do Pai. Amém, gente? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Para a glória de Deus.